Antes de começar, eu quero dizer que eu tentei analisar como é a comunidade LGBT na Coreia, com minhas experiências e meus conhecimentos. O que eu vou contar para vocês nesse vídeo não é tudo, e outras pessoas, outros coreanos podem contar histórias diferentes. Olá, piranhas da internet. Olá, viados da internet. Alô, 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 alô. Vocês sabem quem sou eu? Sou piranha gringa e meu nome é Gabichon. No vídeo de hoje, finalmente eu vou falar sobre minhas experiências de LGBT na Coreia. Falar LGBT da Coreia é uma das coisas que muita gente constantemente me pediram, mas sempre não quis. Porque, não vou mentir, o meu motivo de não ter falado sobre LGBT da Coreia é o seguinte. Sempre teve muita gente querendo que eu falasse sobre LGBT da Coreia, né? Não todos, mas quase 80% dos pedidos era o seguinte: como é que posso pegar um gay coreano? Muitas POCs capopeiras, elas querem saber como entrar na comunidade de gays na Coreia e se entrar, se a possibilidade de pegar um gay coreano sendo uma POC brasileira é alta ou não. Apenas poucas pessoas estavam interessadas em saber a realidade de LGBT da Coreia. Não todas, né? Mas para muitas POCs capopeiras desgraçadas que fetichizam os homens coreanos, para é o seguinte: porque sou uma coreana, eu gosto de homens coreanos como elas, e eu vou ficar feliz explicando como conquistar esses homens coreanos para elas. Não, não, não. Pelo amor de Deus, Brasil, não. Essa lógica ridícula me cansa muito. Porque a primeira coisa que vem na minha mente ao falar de LGBT da Coreia não é aquele gay coreano bonitinho do padrão de beleza da Coreia. São meus sofrimentos de 20 anos sendo transexual num país muito fechado. Mas depois do meu último vídeo falando porque eu odeio K-pop, muita gente me apoiou e, lendo os comentários, me deu vontade de falar sobre LGBT da Coreia. Para contar para você a realidade, né? E antes de esquecer, eu quero falar para vocês que eu agradeço muito o apoio de vocês, mas não mudei de ideia de parar meu canal por um tempo. Mas eu decidi gravar alguns vídeos antes de sumir para explicar algumas coisas que eu sempre recusava explicar para vocês por causa do povo de K-pop. Porque eu acho agora é uma boa oportunidade para abordar essas coisas. Eu quero muito contar para vocês a realidade de LGBT da Coreia. E eu quero muito quebrar esse tabu que sofre muito na internet sendo da Coreia. Acho que agora não tem como uma POC desgraçada chegar aqui para falar como é que pode conquistar um pai coreano? Me explica. Acho que não. Então no vídeo de hoje eu vou falar como é a comunidade de LGBT na Coreia abordando meus sofrimentos. Antes de explicar, quero dizer que o que eu vou contar para vocês agora são minhas experiências até mais ou menos 2010. Mais ou menos 2014. Algumas coisas podem ter mudado. Porque eu saí da Coreia em 2010 e de 2010 até 2014 eu tava saindo voltando entre a Coreia e a França. Então, primeiro eu vou contar para vocês como é a comunidade de gays na Coreia. E antes de explicar, eu vou falar sobre minha identidade de gênero. Eu sou transgênero e ainda não comecei a transição. Eu vivo dia a dia de homem, normalmente não saio montada, mas me identifico claramente como uma mulher trans, por isso sou transgênero, uma mulher trans, da pré-transição. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a minha identidade de gênero, mas como eu não me montava quando eu morava na Coreia, eu era apenas uma POC, né? Então, o que eu quero dizer, o que eu quero explicar é que, mesmo me identificando uma mulher trans, minhas experiências sendo transexual não operada na Coreia são quase iguais às das POCs da Coreia. Primeiramente, na Coreia também tem gays, claro, né? Mas o povo coreano, até a nossa geração, muita gente tem pouco conhecimento sobre a homossexualidade. Mesmo sabendo o que é homossexualidade, eles acham que na Coreia tem muitos poucos gays e homossexualidade é alguma coisa da fora, do mundo ocidental. E até as pessoas com mente aberta, mesmo que elas achem que homossexualidade existe na Coreia, todos têm que ter os mesmos direitos. Elas concordam que a Coreia ainda não está pronta para aceitar LGBT. Não tem uma estatística certa, mas na minha experiência, né? Eu acho mais ou menos 5 a 7% da população masculina na Coreia é homossexual. No fundamental, no ensino médio, na minha época, eu tinha mais de 30 até 35 alunos na sala. Muitas vezes eu era a única POC, porque cada ano eu estudei com outros alunos.
alunos, né? Mas quando eu tive sorte, tinha mais 2, 3 POCs na minha sala, além de mim, né? Então, incluindo os viados discretos e héteros de Taubaté. E pensando que este mundo doido que onde vivemos tem muitas POCs para pouquíssimos ativos. E eu acho que 5 até 7% da população masculina coreana é homossexual. E se incluir bissexuais e trafiqueiros, eu acho chegar até mais de 10%. O que é interessante para mim, depois de ter morado 10 anos fora da Coreia, até entre as POCs, não é tipo entre uma POC e outras pessoas, entre as POCs, elas não se assumem. Elas falam que elas gostam de mulheres. Imagina, tipo, imagina uma POC dessa falando que eu gosto de pepeca. Pelo amor de Deus me livre. Uma edição aqui. As POCs que eu quero dizer aqui são as princesas que é impossível que vocês não percebam no primeiro encontro que são chupadoras de rola. Por causa da reputação da família, por não perder as coisas que conquistaram na vida, tipo o emprego, a estabilidade da vida. E muitos viados discretos e até as POCs passivíssimas têm 2 vidas. Uma vida casada com uma mulher para fim de ser homem hétero, né? E uma outra vida fazendo baguncinha gostosa com outros viados. Mas essa outra vida ninguém deve saber. Tem que manter essa segunda vida bem discretamente. Mas o que é interessante é o seguinte: até as POCs têm 2 vidas. Normalmente, se uma POC encontra uma outra POC no trabalho ou na escola, elas não se assumem imediatamente. Por causa da possibilidade de que uma POC fala para outras pessoas no trabalho ou na escola que a outra POC é chupadora de rola. Então, até as POCs, elas não se misturam a outras POCs no trabalho e na escola, elas criam uma vida pessoal com as POCs que elas conhecem fora do trabalho ou fora da escola. Eu acho isso possível na Coreia, porque os coreanos acreditam que todos os homens coreanos são heterossexuais. Mesmo que existam os gays na Coreia, são muito raros. Por exemplo, no primeiro encontro mesmo, não tem como alguém pensar que eu gosto de pepeca, né? Mas todos os coreanos acham que eu sou homem heterossexual. E esse pensamento estranho dos coreanos ajuda a formar essa situação estranha e, normalmente, muito poucos gays saem do armário. Então, porque muitos não saem do armário, e o que vai acontecer se saírem do armário? Pode ter outros casos mais felizes, mas em geral, com uma possibilidade muito alta, se um gay sair do armário, ele vai perder tudo. E ele tem que morar e trabalhar apenas com os gays na comunidade de gays. É uma comunidade totalmente isolada das outras comunidades. Se um gay conseguir um emprego, por exemplo, se ninguém souber que ele é gay, tudo bem, ele não vai ter problema. Mas tem que fingir sempre que ele é um homem hétero no padrão coreano. Quando ele tiver mais ou menos 30 e poucos anos, ele tem que casar com uma mulher. Senão, pelo menos tem que ter uma namorada. Se não tiver namorada, ele tem que mostrar a preocupação dele com frequência. Ah, porque eu não tenho namorado, eu estou muito preocupado. Entendeu? Tipo, ele tem que fingir todas as coisas na frente das outras pessoas para parecer homem hétero de verdade. Se não fala de namorada, a idade de 30 e poucos anos, todo mundo perto dele vai julgar ele e forçar ele a procurar uma namorada. É muito cansativo, né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a questão é que os gays casem uma mulher, na verdade, esse problema existe em todo mundo, né? Antigamente era ainda pior, mas no mundo ocidental tinha muitos gays que casaram com a mulher, mas hoje em dia, eu quero dizer que isso é uma escolha de cada um. Porque cada um tem condições diferentes, tipo família, amigos, trabalho, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: no mundo ocidental tem muitos gays assumidos. E não é tão difícil achar um gay em qualquer lugar. Mas na Coreia, por exemplo, eu moro em Coreia há 20 anos. Eu tenho 2 amigos gays. Eu encontrei muitos gays coreanos. E até agora, minha vida inteira, eu juro em nome de Inês Brasil, encontrei apenas 3 gays coreanos assumidos. 2 desses 3 gays coreanos assumidos que eu encontrei, eles são donos de restaurante. Eles já tinham dinheiro suficiente quando largaram a família deles. E o outro era um descendente coreano, ele morou em Filipinas antes de mudar na Coreia. É incomparável a quantidade de gays na Coreia e no mundo ocidental. Eu estou falando quantidade de gays assumidos, né? E mesmo que tenha os gays que casam com uma mulher até hoje em dia, no mundo ocidental tem muitos gays assumidos também. Mas o que eu quero dizer aqui é os gays coreanos não têm essa opção. Casam com uma mulher na idade certa, uma das obrigações que eles têm que cumprir. Vocês não têm noção como é que é pesado esse negócio. A cultura coreana é assim.
sempre tem muitas obrigações que tem que cumprir em cada etapa de vida. Se alguém está um pouquinho fora dessas obrigações, outras pessoas sempre corrigem para que ela volte no padrão. Eu tenho um amigo gay coreano. Uma vez ele foi suspeito de ser gay porque na faculdade dele tinha uma menina. Essa menina tinha crush por ele. Por isso ela inventou essas coisas. Então, os colegas dele acharam que era estranho, porque ele, meu amigo, né? Ele é bonito, mas ele nunca namorava com ninguém na faculdade. Então, essa menina espalhou, tipo, eu acho ele viado. Então, meu amigo, ele tinha que pedir uma amiga dele para fim de ser namorada dele. Ele tinha que trazer ela na faculdade para apresentar para os colegas dele. Mas essas coisas acontecem muito. A cultura coreana sempre é assim. Os coreanos vivem na expectativa das outras pessoas. Se tiver alguma coisa, sempre tem as pessoas que conhecem. Sempre tem as pessoas que julgam para corrigir essas coisas. Então, se um gay não quiser fazer essa desgraça e se ele quiser sair do armário, o que provavelmente vai acontecer é o seguinte. No caso de trabalho, ele vai perder o emprego. Na família, ele vai ser retirado. Primeiro, falando de emprego. Se quiser procurar um outro emprego, tem que entrar no armário de novo antes de procurar um emprego. E tem que largar todas as pessoas que conhecia por causa da possibilidade que essas pessoas falem para outras pessoas no novo trabalho. Você sabe o que? Ele é gay. Então tem que largar todas as pessoas que conhecia. Tem que fingir ser hétero de novo para conseguir um emprego. Porque ninguém contrata gay na Coreia. Mas tem que lembrar de uma coisa. Quando entrar no armário de novo para procurar um outro emprego, já vai ter perdido todas as coisas que tinha. E tem que começar de novo. Então não adianta. Uma edição aqui. Normalmente, se um gay coreano sair do armário, saindo do armário, ele vai perder tudo. Mas para continuar a vida dele na Coreia, ele tem que recomeçar, fim de ser homem hétero, com as pessoas novas. Então não adianta sair do armário se não quiser sair do armário completamente. Então tem duas opções. Sai do armário completamente, senão nunca sai do armário na vida inteira. Senão, se ele trabalhasse para o governo, por exemplo, por alguma empresa que não podia demitir ele, nesse caso, por exemplo, ele deveria sofrer até que ele pedisse demissão. Hoje em dia, dizem que tem mais pessoas que aceitam a homossexualidade. E se for uma empresa pequena, se trabalha com poucas pessoas, dizem que tem ainda mais possibilidade de não ser demitido, mas nunca vi na minha vida. E agora vamos falar sobre família. Tem possibilidade que a família aceite. Raridade. Quantos amigos? Hoje em dia depende muito. Por exemplo, todos os meus amigos coreanos sabem que eu sou transexual. E agora, se perde emprego e família e tudo, e mesmo assim, se não quiser voltar, se não quiser entrar no armário de novo, nesse caso, o que ele pode fazer? Muitas vezes tem que trabalhar na comunidade de gays. A maioria dos gays que saíram do armário completamente, eles moram e trabalham na comunidade de gays no bairro chamado Itaewon. Tem um outro bairro chamado Jongno também. Então, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer para sobreviver? No bairro de Itaewon tem muitos restaurantes bares. Tem muitos restaurantes bares por gays. A única opção que ele tem é trabalhar num restaurante cujo o dono é gay. Independente da formação, o emprego que ele tinha. Vai embora trabalhar apenas com os gays totalmente assumidos. Então todos os gays assumidos vão seguir esse caminho. Tem muita alta possibilidade que acabe sendo assim. Então por isso, para assegurar uma vida estável, muitos gays, até poucos, eles não querem arriscar de saírem do armário. E preferem de ser homens héteros. Uma mudança positiva na minha geração, muitos gays no armário, eles não casam com uma mulher, continuam fingindo héteros solteiros. Porque hoje em dia, presta muito dinheiro para ter filhos. Não é por causa de uma mudança boa na comunidade de gays. Tem uma coisa que eu quero explicar para vocês. Será que os gays coreanos assumidos, será que eles estão felizes na comunidade de gays na Coreia? Muitos sim, mas muitos não. E também, hoje em dia, os coreanos têm mais experiência fora da Coreia. Muitos gays coreanos, eles sabem que muitas coisas são injustas na Coreia, enquanto bem mais livre fora da Coreia em relação a tudo. Então, comparando a experiência deles sendo gays na Coreia com outros países, naturalmente eles percebem muita injustiça entre a cultura coreana e a cultura ocidental. Então, muitos gays saindo do armário, saem da Coreia também. E a última coisa que eu quero dizer,
A maioria dos coreanos, eles aceitam essas condições, ficam felizes na Coreia. Interagem com outros coreanos discretamente, mantendo vida oficial de homem hétero, para não perder nada. Porque eles são gays, mas antes disso, eles são coreanos. Coreanos são assim. Coreanos são as pessoas programadas para se encaixar padrão criado pela sociedade. Normalmente, eles nunca pensam em quebrar esse padrão. Mas tem muitos coreanos que não gostam disso também. Por isso, muitos coreanos eles preferem morar fora da Coreia também. E agora eu vou falar sobre a comunidade de mulher trans. Antes de explicar, quero dizer que as informações que eu vou passar para vocês agora, além das minhas experiências, são as coisas que eu vi na internet, senão as coisas que outras pessoas me contaram. Primeiro, não sei exatamente quantas mulheres transexuais existem na Coreia, mas quase todas estão escondidas. Como a homossexualidade não é aceita na Coreia, transexualidade também não. E agora eu vou falar da vida ideal, segundo muitas mulheres transexuais coreanas. E antes de explicar, para que vocês entendam um pouco melhor, eu quero explicar que a coisa mais importante na Coreia, sendo mulher trans, né, é esconder o fato que é trans e morar como uma mulher cis. Então, a vida ideal de uma mulher trans é a seguinte. Primeiro, tem que nascer numa família rica e não preconceituosa. Segundo, tem que esconder a identidade de gênero até terminar ensino médio. Terceiro, quando terminar o ensino médio e antes de entrar na faculdade, tem que largar todas as pessoas que conhecia antes e vai começar a transição com a ajuda financeira da família. Porque tem que largar todas as pessoas, porque quando termina a transição, para começar a vida nova, ninguém sabe que ela é trans. Se tiver algumas amigas que aceitam, vai ser ótimo durante a transição. E realmente, na nossa geração, pelo menos tem muitas meninas com mente aberta, mas não esperamos muita coisa na Coreia. E quarto, depois da cirurgia de redesignação de sexo, pode mudar sexo na identidade. Quinto, depois de tudo isso, vai ter mais ou menos 20, 21 anos. Vai entrar na faculdade, falando que tinha que fazer N 2 vezes, porque caiu no primeiro. Assim, entrando na faculdade, vai começar uma vida nova, sendo uma mulher. Depois de outros casos, cada transexual tem uma história diferente, mas isso é uma vida ideal, segundo muitas mulheres transexuais coreanas. E agora, voltando à realidade. Vamos falar porque esse cenário é impossível. Primeiro, a possibilidade de nascer numa família rica e não preconceituosa na Coreia, né? Deus me livre. Além de preconceito, aceitação de família e tudo, a primeira dificuldade as mulheres trans encontram é o serviço militar, porque na Coreia é obrigatório. Muitas trans realmente acabam fazendo o serviço militar sem querer. Na Coreia, os homens coreanos, quando têm 18 anos, têm que ir para fazer exame físico para saber se é capaz de fazer o serviço militar ou não. Se não tiver uma deficiência grave, normalmente quase 99% dos homens coreanos têm que entrar no exército para fazer o serviço militar por 2 anos. No caso de mulheres trans, elas não precisam fazer o serviço militar se comprovarem que elas são trans. Mas para comprovar que elas são trans, tem que cortar as bolinhas. Porque outras coisas, por exemplo, histórico de tratamento mental, histórico de tratamento hormonal, essas coisas não valem. Se tiver feito a cirurgia de aumento de peito, por exemplo, o governo vai te dar 6 meses de prazo para tu decidir tirar silicone para fazer serviço militar, se não cortar as bolinhas para comprovar que tu é trans. Então, muitas mulheres trans na idade de 18 anos, elas acabaram de terminar o ensino médio. Então, muitas, elas não têm grana para fazer a cirurgia é redesignação de sexo, né? Algumas vão ao urologista para cortar apenas a bolinha por causa do preço, mas que desgraça é essa, né? Se cortar as bolinhas sem fazer aquele babado, vai faltar material quando fazer de verdade. Então, muitas, sem querer, elas decidem completar o serviço militar. Porque simplesmente elas não têm outra opção. Além do serviço militar, a outra dificuldade que quase todas as mulheres transcoreanas têm é problema financeiro. Eu acho isso igual para todo mundo. Né? Além da cirurgia de redesignação de sexo, muitas precisam fazer cirurgia plástica para feminização de rosto e corpo. Então, se não tiver uma ajuda financeira da família, demora muitos anos para completar a transição. Ainda a transição não é a única coisa para a qual elas precisam de dinheiro. Durante a transição, muitas estudam na faculdade para preparar o futuro. Outra grande dificuldade depois da transição é a mudança de sexo na identidade. Primeiro, a documentação para solicitar mudança de sexo na identidade é muito complicada.
e demora muito tempo. Um dos documentos para solicitar mudança de sexo na identidade é a permissão escrita dos pais que eles aceitam que ela é trans. Isso significa, sem permissão dos pais, as transexuais, elas não podem mudar sexo na identidade. E outro documento necessário é o certificado de não ter casado com nenhuma mulher antigamente. A lei coreana não entende que uma mulher trans pode ser lésbica ou bissexual. Mais uma edição aqui. Enfim, isso significa a lei coreana ignora todas as possibilidades que as mulheres trans podem ter antes da transição. Cada uma tem a vida dela, cada uma tem uma história diferente na vida dela. Mas a lei coreana, ou seja, a comunidade coreana, além de ser preconceituosa, não tem conhecimento de muitas coisas. Tem as transexuais como eu, que nunca tinha dúvida sobre identidade de gênero. Mas muitas trans, antes de começar a transição, porque elas não tinham certeza, né? Elas deveriam ter tentado várias coisas. Então, depois que uma mulher trans, além de ser lésbica, bissexual, ela tem a possibilidade de ter namorado com uma mulher. E até casar, né? Mas se tivesse casado com uma mulher antigamente, independente do fato que ela é trans agora, a lei coreana não aceita isso. Um homem que tinha casado com uma mulher não pode ser uma mulher trans na lei coreana. É uma coisa ridícula. Tem que comprovar com o documento que a mudança de sexo na identidade não vai ser usada para cometer um crime. Tem que preparar muitos documentos ridículos para solicitar a mudança de sexo na identidade. Realmente é impossível completar todos os documentos assim. Mas não sei desde quando, mas agora é mais tranquilo, porque não precisa completar todos os documentos. Tem uma lista dos documentos, tipo 10, 11, 12 documentos. Pode faltar um ou dois documentos, graças a Inês Brasil. Hoje em dia mudou um pouco. Assim, depois de completar a transição e quando conseguir mudar de sexo na identidade, a última coisa é começar uma vida nova. Mas não todas precisam de uma vida nova. Como eu já falei, em geral, né? As meninas coreanas são menos preconceituosas do que os homens coreanos. Claro que se comparar as coreanas com europeias, brasileiras, as coreanas têm a mente mais fechada, mas muitas mulheres transexuais coreanas são amigas com as meninas coreanas. Não todas. Então, se uma trans, antes da transição ou durante a transição, se ela trabalhasse num salão de beleza, com poucas meninas que aceitavam ela não precisaria começar uma vida nova. E realmente, hoje em dia, muitas trans coreanas, elas trabalham na área de beleza na Coreia. Mas se não for assim, tem que preparar muito bem. Por causa do emprego, para sobreviver, né? Por causa do emprego, é muito importante de terminar a transição quanto antes. As empresas não contratam transexuais. Normalmente, as transexuais têm duas opções. Primeira opção, terminar a transição quanto antes, procurar um emprego e começar a trabalhar sendo uma mulher, escondendo o fato que ela é trans. Segunda opção, abandonar a transição e morar de homem. Se ela quiser trabalhar numa empresa, tem que esconder o fato que ela é trans, né? Mas para esconder o fato que ela é trans, a coisa importante é ter feito a mudança de sexo na identidade. Porque a mudança de sexo na identidade, tipo, carteira de trabalho no Brasil. Se uma trans, se ela não conseguir a mudança de sexo na identidade, e mesmo sendo bonita para caralho, tudo natural, ela não pode trabalhar numa empresa, porque todo mundo sabe que ela é trans e ninguém contrata trans. A única possibilidade para ela trabalhar é trabalhar sem carteira assinada, ou trabalhar em restaurante e receber dinheiro na mão. Então, neste ano, em 2020, tinha um movimento para facilitar o procedimento de mudança de sexo na identidade. E foi uma advogada mulher trans que organizou esse movimento. Então, as opiniões dos coreanos são as seguintes. Sei que elas estão sofrendo muito, mas a sociedade coreana não está pronta ainda para aceitar elas. Como é que a gente fazer se elas esconderam o fato que elas são trans para casar um homem? Concordo, elas têm direito de mudar sexo na identidade, mas tem que especificar que elas eram homens. Olha, a advogada, ela é trans, por isso ela pediu, né? A gente não precisa prestar atenção no que ela fala. Porque essa coisa passa na televisão, a estação de televisão contratou as mulheres trans recentemente, e elas querem falar isso, né? Tem as opiniões que apoiam elas, sim, mas muito poucas. E estamos em 2020. E essas são as opiniões dos coreanos em 2020. Muitas trans, hoje em dia, elas conseguem trabalhar normalmente, mas sempre escondendo o fato que elas são trans.
As dificuldades que eu expliquei até agora é, no caso de uma mulher trans bonita para caramba, conseguir mudar o sexo da identidade para esconder o fato que ela é trans. Mas no caso de uma trans, todo mundo pode perceber facilmente que ela é trans por causa da aparência dela ou por causa da voz dela. Não adianta. Mas por causa das dificuldades que eu expliquei, como outros países, né? Muitas trans, elas trabalham na área de prostituição. Sobre as mulheres trans trabalhando na área de prostituição, é quase a mesma coisa. Mas eu quero explicar sobre uma cultura coreana que existia na comunidade de trans na Coreia. Mas isso não é uma cultura que existia unicamente na comunidade de trans na Coreia. É uma cultura coreana que existe até hoje em dia em muitos lugares. Se tu começar a prostituição sendo trans, na Coreia, né? Tu vai trabalhar num bar. No bar, no teu trabalho, tem que esperar os colegas que começaram a trabalhar antes de ti. Mas tu não pode esperar o mesmo respeito. E tu vai sofrer muitas coisas injustas de qualquer maneira. Por exemplo, se tu começar a trabalhar no bar, o que acontece? Além dos nomes delas, tu precisa memorizar todas as bolsas delas. Se alguém te chama pedindo, oi, traz minha bolsa. Nesse caso, tu tem que trazer a bolsa certa para ela. Se tu traz a bolsa errada para ela, ela vai te bater. Até que tu consiga trazer a bolsa dela. Esse tipo de sacanagem realmente existia na comunidade de trans na Coreia, na área de prostituição. Mas graças a Inês no Brasil, essa cultura desapareceu bastante. Ainda tem algumas influências, mas bem suave. Essa cultura existia porque elas sabiam que elas não tinham outro lugar para ir e por isso, mesmo que tivesse alguma coisa injusta para elas, elas aguentavam para ficar. Mas como eu já falei, essa cultura não é unicamente da comunidade de trans na Coreia, é uma cultura coreana em geral. Mas muitos coreanos da nossa geração tentam cancelar essa cultura. E realmente essa cultura desaparece bastante. Mas ainda pode encontrar essa cultura em muitas outras áreas de trabalho, especialmente na área de esporte e na área de música. Então assim, como gays, as trans também, saindo do armário, elas saem da Coreia também. Porque para a mulher trans, por causa do fato que ela é trans, tem muitas dificuldades de qualquer coisa. Então, não adianta ficar na Coreia. Muitas mulheres trans, elas saem da Coreia. Tem muitas trans que ficam na Coreia também, mas eu não conheço elas. Eu só queria dizer que eu não sou a única trans coreana que saiu da Coreia para melhorar a vida. Tem muitas. E homens trans, eu não tenho muitas informações, mas eles não precisam fazer serviço militar, eles não precisam muito dinheiro para começar o tratamento hormonal. Muitos moram na Coreia escondidos, mas na nossa geração tem muitos homens trans coreanos que moram fora da Coreia. Eu tenho um amigo, um homem trans coreano, eu encontrei ele na Austrália, mas ele me falou que nos Estados Unidos, no Canadá, tem muitos homens trans coreanos, até tem uma comunidade de homens trans coreanos. E agora, lésbica? Não sou lésbica. Claro, né? Todo mundo sabe, eu sou viciada em... Eu não conheço muito bem sobre a comunidade de lésbicas na Coreia, mas eu quero contar para vocês duas coisas interessantes. A primeiro, as lésbicas na Coreia, elas sofrem um pouco menos do que gays ou trans na Coreia. Como eu já expliquei ao início, os coreanos acham que a homossexualidade não existe na Coreia. Então, duas meninas na rua andando com as mãos dadas é apenas amizade. Duas meninas se beijando na rua não é tipo aquele beijo, o boquete que eu gosto, mas tipo um beijinho. Assim, né? Apenas amizade também. Mesmo que seja um casal lésbico, tipo uma caminhoneira sapatão com uma menina bem menininha. Se fosse fora da Coreia, todo mundo perceberia imediatamente que era um casal lésbico. Mas na Coreia, os coreanos não têm a menor ideia que as duas meninas assim é um casal lésbico. É apenas amizade para os coreanos. Não para todos os coreanos, né? Na nossa geração, tem os coreanos novos que têm conhecimento de culturas diferentes, mas bem poucos. Então, normalmente, as lésbicas aproveitam isso, saem entre elas com mãos dadas e tudo bem abertamente no público. Mas isso não significa que elas podem se declarar publicamente. Mas eu estou falando só as meninas. Os meninos não podem fazer a mesma coisa. Outra coisa muito interessante em relação às lésbicas da Coreia. Na Coreia tinha uma época que homossexualidade feminina era uma moda entre adolescentes. Isso começou mais ou menos em 1995. Continuou até mais ou menos 2020. Naquela época, eu vou falar um pouco de K-pop, mas meu canal não é de K-pop, tá? No K-pop, naquele momento, era a primeira geração de idol. Tinha bandas masculinas como H.O.T. e Jet-Skis. Muitas meninas daquela época, elas estavam viciadas no novo estilo da música deles, fizeram cover de dança com a mesma roupa que eles. Entre as meninas que gostam dessa cultura, né? Entre elas, era uma moda de namorar, mesmo que não fossem lésbicas. Elas pensaram que isso é alguma coisa chique.
Elas pensaram que elas são alguma coisa superior, namorando entre elas. Mas isso não era uma moda que todas as meninas daquela época seguiram. Era uma moda de apenas poucas meninas, mas mesmo assim, não era tão difícil achar as meninas assim. Não é uma coisa de lésbica, mas naquela época, tinha muitas meninas que consumiam yaoi do Japão, tipo anime pornográfico, com dois meninos fazendo baguncinha gostosa. E agora bissexual. Como eu já expliquei, a Coreia é um país muito fechado. Tem muitos preconceitos e julgamentos. Bissexuais, né? Eles existem na Coreia também. Realmente tem alguns bissexuais coreanos. Mas na Coreia, eles também têm duas vidas. Eles têm duas coisas que eles gostam. Para eles, bem mais tranquilo, né? Porque eles precisam esconder só um lado. Eles não precisam fim de gostar de alguma coisa que eles não gostam. Eles podem continuar com a outra coisa que eles gostam. Mas eles podem gostar de outra coisa escondidos, né? Então bem mais tranquilo para eles. Uma coisa que eu não gosto muito da comunidade de LGBT na Coreia é o seguinte. Tem comunidade de gays, tem comunidade de lésbicas, tem comunidade de mulheres trans, tem comunidade de homens trans. Mas eles não se misturam. Eles não se reúnem, eles não se apoiam. Eu sempre queria explicar sobre LGBT da Coreia. Realmente foi muito difícil para explicar todas essas coisas, porque para quem não tem conhecimento da cultura coreana, não sei desde qual nível eu tenho que explicar. Mas eu tentei explicar. Então espero que vocês tenham entendido. O que eu queria falar muito explicando sobre LGBT da Coreia é o seguinte. Muitos coreanos de LGBT saindo do armário, eles saem da Coreia também. Então os coreanos de LGBT que vocês podem encontrar fora da Coreia, cada um tem uma experiência traumática da Coreia. Então, se alguém chega falando, eu sempre queria ficar com um homem coreano porque eu gosto de K-pop. Isso machuca profundamente. Por favor, respeitem a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, pode deixar no comentário as perguntas sobre a LGBT da Coreia. Eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês. Então, tchau, gente.